Líderes em Ação. Oferecimento. Instituto Trainer de Talentos, onde os talentos são potencializados. No quadro Líderes em Ação de hoje, que estamos na edição de número 149, poxa vida, para mim é uma grande alegria, um grande privilégio. Inclusive, líderes, muito importante estarmos na liderança e lembrarmos da importância de nós comemorarmos as nossas realizações. Porque nós temos vários desafios, a gente supera, luta, para alcançar os objetivos, mas aquilo que a gente alcança a gente tem que enaltecer. E eu fico muito feliz, dentre as minhas realizações, de estar aqui num quadro já 149 vezes falando sobre liderança, sobre temas que contribuem no desenvolvimento de profissionais que estão há muito tempo no mercado, nessa posição hierárquica tão importante dentro de uma empresa, quanto para quem está começando agora dentro da liderança. Então, possamos enaltecer aquilo que a gente alcança. E hoje nós vamos falar sobre o autocuidado na liderança. Como que a gente pode fazer com que esse cuidado seja realizado no nosso cotidiano? Tem uma pergunta que fala assim: quem cuida de quem cuida? Líderes precisam ter capacidade de lidar com suas próprias emoções, as emoções dos outros, que a gente fala sobre inteligência emocional. Ele precisa ser flexível, ele precisa ser firme, ele precisa ter capacidade de planejamento, organização, ele precisa lidar com perfis diferentes, ele precisa saber liderar times pequenos, grandes, remotos, muitas vezes não só ali no presencial. Ele precisa trabalhar em prol de resultados, fazer com que as pessoas entreguem mais e com mais qualidade. Então são muitos desafios. Aqui são alguns que eu elenquei para citar da importância que o líder tem diante de uma equipe, e ele sofre essa pressão, ele sofre essa cobrança. E sofrendo essa cobrança, claro, não é um processo simples, então todos precisamos aprender a lidar com essas questões. Mas quando a gente fala que o líder também tem que tem que ter essa capacidade de lidar com os desafios do outro, entender o outro, trabalhar a empatia, a escutativa, o acolhimento, sermos um líder humanizado. Então existe esse cuidado com o outro também extremamente importante no processo de liderar pessoas. E aí vem essa pergunta que eu disse no começo: mas quem cuida de quem cuida? Aqui nós estamos falando de líderes que são contratados dentro das empresas, que existem aí outros líderes acima, então não sei qual é o nível hierarquicamente falando dentro da liderança em que você está. Mas nós encontramos aqui, por exemplo, também os próprios empresários, que também são líderes. E aí, quem cuida do empresário? Aí quem cuida de um diretor, aí a gente vai vendo aí os níveis, quem cuida de um gerente, de um coordenador, de um supervisor, enfim, são várias posições que são extremamente exigentes dentro de uma empresa, e a gente pensa nesse contexto: quem vai cuidar? A empresa tem responsabilidade de criar ações para esse cuidado acontecer também, mas nós não falaremos disso agora. Eu vou falar sobre um processo de responsabilidade que nós temos, líderes, conosco. A importância de a gente trabalhar o autocuidado. Eu sei que muitas vezes a cobrança é muito grande, a exigência é muito grande, mas estar nessa posição também é uma posição que nós temos que ter clareza que essa cobrança vai vir mesmo. E se ela vai vir, eu preciso estar lá, e eu também gosto de estar nessa posição de liderança. O que eu preciso fazer para cuidar de mim? Existem várias áreas, inclusive na nossa vida, que nós precisamos cuidar, e que elas também, quando não administradas de forma correta, impactam no nosso trabalho, impactam na nossa gestão, na nossa liderança, automaticamente nos nossos resultados. Eu vou citar algumas áreas aqui, aproveitando esse final de ano. Eu gostaria que vocês parassem um pouco, respirassem, deixassem um momento ali para uma autorreflexão, que vai levá-los, não é só pensar, mas levá-los para um processo de decisão, para um planejamento com ações efetivas, mas tudo começa com esse parar e quando a gente faz algum processo de reflexão. Então, elenco agora para vocês algumas das áreas muito importantes em nossa vida, e eu vou fazer em forma de pergunta. Eu gostaria que vocês fossem pensando em vocês. Como anda a área financeira? Como que anda as relações pessoais, de amizade, que vocês têm com outras pessoas? Como anda as relações sociais, convívio com outras pessoas? Como que anda a saúde e disposição? Vocês têm cuidado da saúde, feito atividade física, descansado, se alimentado bem? Como que anda a questão emocional? Como vocês têm cuidado aí das emoções que vocês têm? Como que está o relacionamento amoroso? Como que está o relacionamento familiar? Como está a espiritualidade? O que vocês têm feito para se fortalecer? Como que tem sido o processo também de cuidar de outras pessoas que precisam aí de ações sociais, de atitudes nossas para contribuir com seus desafios?
Percebem, líderes? Existem muitas áreas da nossa vida que precisam de cuidado. A área profissional é uma parte da nossa vida, ela não é a nossa vida como um todo. Nós precisamos do trabalho, nós amamos trabalhar e através do trabalho nós podemos proporcionar muitas coisas a nós, a nossa família e outras pessoas que muitas vezes nem conhecemos e a gente tem a oportunidade de contribuir. No entanto, nós precisamos entender que nós precisamos estar bem para que a gente tenha a condição de gerir todo o restante. E aí eu gostaria que vocês pensassem nesse autocuidado, o que vocês têm feito por vocês e o que vocês não têm feito. O que nesse próximo ano que está entrando, 2025, vocês querem fazer diferente do que foi feito em 2024. Porque eu já vi uma frase assim, porque eu falo muito também de buscar equilíbrio em todas as coisas. E já ouvi algumas pessoas também falando assim, mas equilíbrio não existe, imagina, não tem como ficar ali redondo, tudo perfeito. E eu sempre ressalto que realmente não tem como. O equilíbrio que eu digo, que eu trago, é dentro dessa perspectiva que eu vou ressaltar aqui para vocês. Eu acredito que todas essas áreas são importantes, elas precisam estar em harmonia, o que não quer dizer que vai estar tudo perfeito, tudo redondo. Mas o equilíbrio que eu trago é esse aqui. Olha, ele não é o equilíbrio perfeito, que a vida ela tem altos e baixos, então é natural que as coisas não sejam perfeitas. No entanto, eu acredito que nós precisamos, enquanto pessoas responsáveis por nossa própria vida, nós precisamos cuidar dela como um todo. E essa busca pelo equilíbrio é isso aqui. Quando eu vejo que alguma área não está tão legal, opa, eu preciso ter essa consciência para melhorar. Quando outra área também não está boa, eu vou ajustando, vou realizando metas, vou fazendo algo para aquilo melhorar, dentro do que me cabe. Tem coisa que é fora do nosso controle, mas aquilo que está dentro do nosso controle, nós precisamos fazer. E aí eu fiz essas perguntas para vocês pensarem e traçarem algumas metas pessoais para que no próximo ano vocês possam melhorar em pontos que vocês acreditam que não estejam legais. Então, a área em que nós estamos dentro da liderança, ela vai gerar estresse, preocupação, vai gerar incômodo, vai gerar diversas emoções que não são tão bacanas e que a gente vai ter que aprender a lidar. No entanto, nós podemos fazer ações em relação a outras áreas para que essa harmonia possa acontecer e a gente possa ter resultado melhor, porque às vezes algumas áreas que não estão sendo muito bem trabalhadas fora ali do ambiente corporativo impactam no trabalho. Como tem coisas que no trabalho, se a gente não souber gerir, a gente leva para a pessoal, vocês sabem disso, porque é a mesma pessoa que está em todos os contextos, só que de formas diferentes. Mas a responsabilidade está em nós de cuidarmos de nós. Então eu gostaria que vocês pensassem em 2 pontos aí principais, até 3, mas vamos pensar em 2, que eu acredito que não adianta fazer uma meta muito grande ou com muitas questões se a gente não dá conta. Então vamos pensar em 2 ações, em 2 metas e a partir daí pensar em plano de ação que realmente possa levá-los a alcançar o que vocês precisam. Bom trabalho, o que precisar, estou aqui sempre à disposição. Até o próximo quadro. Líderes em Ação. Oferecimento. Instituto Trainer de Talentos, onde os talentos são potencializados. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Sistema FAESP, Senar, São Paulo e sindicatos rurais. Plante, cultive e colha a paz. PPA, conforto com segurança. Telecontrol, o melhor software em gestão de pós-venda do Brasil. GPO.net, democratizando a LGPD. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra já sua conta. Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano. Colégio Cristo Rei, o aprendizado que faz brilhar. Life Empresas, com a sua empresa sempre. CIM Corretora de Seguros, seguro só com corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Pierucci Studio, produção de áudio publicitário. Ruberley Rocha Contábil. Escolha o que faz você agir. Escolha Unimar. Inscreva-se em unimar.br. New Móveis Planejados, Marília. Zurk Decor. Conectamos a sua personalidade ao seu ambiente. Residencial Porto Veleiro, onde você e sua família desfrutam de momentos inesquecíveis de lazer e descanso.